AVC. O que acontece antes do AVC? O AVC é o culminar de várias alterações que foram acontecendo nas artérias do nosso cérebro. Essas alterações não aconteceram 2 meses antes, nem 5 meses, nem 1 ano antes. São alterações que levam anos e anos até que aconteça o AVC. Então vamos focar nos fatores de risco que nós podemos modificar para não termos o AVC. Existem grandes grupos de fatores de risco. Os que são modificáveis e os que não são modificáveis. Por exemplo, as mulheres são mais propensas a ter um AVC. Temos como modificar o sexo? Não. A idade. Diz-se que o AVC é mais frequente em doentes acima dos 50, 60 anos. Existe alguma forma de modificar? Não. Agora, por que hoje nós temos doentes com 30, 35, 40 anos com AVC? O que nós podemos fazer hoje para evitar que tenhamos um AVC? Porque nós temos vários fatores de risco modificáveis. Vamos começar pelo primeiro vilão, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, é um assassino silencioso. Porque se nós não tratamos a hipertensão arterial, nós temos maior risco de termos um AVC. Mas existem alterações que acontecem nas nossas artérias, que são alterações que levam 5, 10, 15 anos, que é o processo da formação de placas de gordura nas nossas artérias. O que é que favorece a formação destas gorduras? Primeiro, é a nossa dieta rica em alimentos gordurosos, rica em colesterol. O colesterol favorece a formação destas placas em artérias de todo o corpo. Mas existem algumas áreas que sofrem mais, que são o cérebro e o coração. Estas placas, eu vou dar aqui um exemplo prático. Quem já comeu uma carne, um guisado, seja de vaca ou de carne de porco, quando preparamos o guisado, ainda quente, o caril está líquido. Quando arrefece no tempo de frio, o que acontece com este caril nesta panela? Nós notamos que tem gordura à volta da panela. É exatamente isto que acontece nas nossas artérias. O colesterol vai se depositando durante anos e anos e anos nas nossas artérias, formando o que nós chamamos de placas ateromatosas. Estas artérias são tão pequeninas, que quando temos gordura à volta, o espaço para o sangue passar com flexibilidade começa a reduzir. Isto é, o lúmen das artérias fica muito pequeno. O que acontece é que quando o nosso corpo passa por situações diárias em que há alteração da pressão arterial, estas artérias têm a capacidade normalmente de acomodar-se, isto é, de dilatar quando a pressão aumenta um bocadinho e depois reduzir, para que a pressão arterial elevada não cause dano. Se esta artéria foi depositada gordura durante anos e anos e anos, esta artéria perde a flexibilidade de acomodar-se quando há alterações da pressão arterial. O que acontece é que, como a hipertensão arterial é uma doença silenciosa, ela fica alta por dias, semanas, meses e ninguém sente, até o dia em que acontece o AVC. Aí começam os sintomas. Outro fator de risco modificável é o sedentarismo. Nós somos sedentários. Enquanto os nossos avós
antes caminhavam para o trabalho, caminhavam para ir levar lenha, caminhavam para catar água, caminhavam para visitar os seus compadres. Nós hoje temos tudo na nossa mão. Hoje somos sedentários. Trabalhamos a partir de casa ou vamos ao trabalho e trabalhamos sentados. Saímos de lá cansados e não conseguimos exercitar o nosso corpo. Para visitar os nossos compadres já não precisamos. Usamos o telemóvel. Nós pagamos a água e a energia na nossa mão, no nosso telemóvel. Isto é, viramos autênticos sedentários. O sedentarismo permite que aquelas placas de colesterol continuem se acumulando, porque nós comemos um pouco de tudo. Comemos alimentos gordurosos, comemos alimentos que chamamos de fast food, que são alimentos rápidos a fazer, mas são difíceis de eliminar no nosso organismo. São alimentos com muito sal, são alimentos com muito colesterol, com muitas substâncias tóxicas para o nosso corpo. E uma das formas que o corpo tem de eliminar é através da atividade física. Mas somos sedentários. E o sedentarismo chama outra coisa, o sobrepeso. Porque nós trabalhamos sentados, não conseguimos nos movimentar, mas não paramos de comer. E o nosso corpo perde as calorias através do exercício, através do caminhar. Se nós ficarmos sedentários, consequentemente, o corpo começa a crescer, o peso começa a aumentar, nos tornamos com sobrepeso, chegamos à obesidade. E aí, o sobrepeso chama outro fator de risco modificável, que é a diabetes tipo 2. O que seria isto? É que o nosso corpo já produz insulina para o nosso corpo natural. Quando nós começamos a aumentar o peso, tornamos-nos sobrepeso, obesos, o nosso corpo torna-se resistente à insulina que o corpo produz. E isso faz com que o nosso corpo não consiga usar o açúcar que é produzido pelos alimentos que nós comemos. E aí temos a diabetes. E para tal precisamos de fazer o tratamento para controlar o açúcar. Esse tratamento ajuda a produzir um pouquinho mais de insulina no nosso corpo. Mas se a pessoa já é hipertensa, é sedentária, hábitos alimentares não saudáveis, não trata a diabetes, o nosso corpo vai produzindo mais substâncias tóxicas para as nossas artérias e, consequentemente, acontece o AVC. Então, o AVC é o culminar de vários fatores de risco modificáveis. E existem mais. O tabagismo, o cigarro, ele acelera a formação daquelas placas que me referi nas artérias. O álcool, o excesso de álcool. Tudo isto contribui para aquelas alterações que acontecem nas artérias e, consequentemente, causam ou o AVC ou um infarto do miocárdio, que é um infarto cardíaco. A fisiologia é a mesma. O uso de substâncias, drogas ilícitas, sejam elas orais, que nós tomamos, ou que fumamos, ou que injetamos pelas artérias. Estas substâncias favorecem a formação de trombos, que são pequenos coágulos que eles vão entupir as artérias do cérebro. Resumindo, as alterações que acontecem lá nas nossas artérias vão propiciar que ocorra o AVC. Então, é importante, quando nós somos diagnosticados a hipertensão, mesmo que a gente não sinta nada, o risco que nós corremos é de ter as complicações. Então, é importante que a gente tenha na nossa mente que o tratamento serve para evitar as complicações cerebrais, que são as mais drásticas, porque a pessoa fica dependente das outras pessoas. A pessoa perde a força, perde a fala, perde a capacidade cognitiva. Mas existem outras complicações
que ocorrem com o AVC. Então, é importante conhecer os fatores de risco para o AVC para melhor prevenir. A nossa maior luta é prevenir. A nossa maior luta tem que começar enquanto crianças, evitando dar às crianças alimentos que construam placas de gordura nas suas artérias. A nossa prevenção começa hoje, estimulando os nossos filhos a ter atividade física, a brincar, a ter atividades que exercitam o nosso corpo e não tornando crianças sedentárias como os pais sedentários, sentados na televisão, sentados no telefone, no tablet. A nossa prevenção começa hoje, colocando o sedentarismo de lado, trazendo atividade física no seu dia a dia. A literatura diz que 30 a 40 minutos diários de atividade física, 5 vezes por semana, apenas são suficientes para reduzir maior risco do AVC. Reduzir o sal nos alimentos que nós comemos em casa, na salada, na refeição, reduz o risco de ter a hipertensão ou de aumentar os níveis da nossa tensão. Reduzir alimentos fritos no nosso dia a dia reduz o colesterol no nosso corpo, consequentemente reduz a produção daquelas placas de gordura nas nossas artérias. Tudo isto depende de cada um de nós, na sua casa.